Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês sobre limpeza de dados. É uma aula super importante, então qualquer dúvida que vocês tiverem podem nos chamar. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês salvarem o banco de dados que a gente enviou no grupo do Whats, para vocês salvarem no diretório de vocês, tá? De novo, eu vou mostrar rapidinho como que a gente escolhe o diretório. A gente vai aqui em cima, aqui e aqui. E a gente vai selecionar onde que a gente quer que fique salvo o nosso script ou os bancos que a gente criar a partir do R. Então, eu vou selecionar os documentos, Open. Então, aqui ele já diz que eu selecionei os documentos como meu diretório. E o banco que a gente vai utilizar sempre tem que estar salvo no diretório de vocês, tá? Então, qualquer banco que vocês forem manipular ou alguma análise que vocês forem fazer, o banco tem que estar salvo no diretório de vocês. Feito isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar os pacotes que vão ser necessários para a gente fazer, então, a limpeza dos dados ou fazer análise, enfim. Então, para vocês instalarem um pacote, vocês sempre vão utilizar o install.packages, entre parênteses, e entre aspas, o nome do pacote. Lembrando que vocês só precisam instalar uma vez o pacote. Depois de instalado, não precisa mais instalar. Mas toda vez que vocês forem utilizar um pacote, vocês têm que ativar ele. Como vocês vão ativar? Vocês vão colocar library e, entre parênteses, o nome do pacote, tá? Aqui, quando vocês forem ativar, não coloca entre aspas, só entre parênteses. Para instalar entre aspas e entre parênteses, e aqui é só entre parênteses. No meu caso, como eu já tenho todos os pacotes instalados, eu só vou ativar eles. Então, eu só vou dar o comando aqui, Ctrl Enter aqui, Ctrl Enter aqui, aqui e aqui. Caso vocês não, não tiveram instalado, vocês escrevem isso e deem um Ctrl Enter aqui também, tá? Ou seja, vocês rodam ele. Feito isso. Lembrando, aqui talvez dê uma outra mensagem, porque já tinha ativado esses pacotes antes. Então, talvez para vocês dê uma outra mensagem, mas vai estar tudo certo se vocês fizerem desse jeito, tá? Depois, então, de instalar e ativar os pacotes, a gente vai passar o nosso banco aqui para o R. A gente sempre dá um nome para esse pacote. Normalmente a gente dá um nome de DF, pode ser qualquer nome, mas como padrão para quem utiliza o R, a gente sempre coloca DF, tá? DF, depois a gente coloca esse símbolo aqui, que é uma flechinha para a esquerda, ou o igual, tanto faz. É a mesma coisa, tá? Então, a gente vai colocar aqui red, underline XLSX. Por quê? Porque o nosso pacote, o nosso banco, ele tá salvo como XLSX, tá? XLSX, entre aspas, o nome como tá salvo o banco. No meu caso, o banco tá salvo como aula underline limpeza, tá? Daí vocês têm que verificar como que tá salvo para vocês o nome do banco. E depois coloca ponto e o formato que ele tá salvo. Então, para nós é XLSX. E rodem ele. Ctrl X. E aqui ele já vai aparecer. Novo banco. O nosso banco, desculpa.
A gente pode clicar aqui, ele vai ser possível a gente visualizar ele. Esse banco, ele foi criado por nós, tá? Um banco de fibrose cística, mas os pacientes foram criados por nós. Só que tem alguns erros esse banco. O primeiro erro que tem é que nas variáveis, nas colunas, tá letra maiúscula. Aqui o ID, o I, o D estão letra maiúscula. Todas as colunas começam com letra maiúscula. Além disso, tem espaço entre as palavras, não pode também. Tem aqui caractere especial, também não pode. Então, são erros que a gente vai ter que mudar, tá? Outra coisa que tem é variável com caractere. A gente sempre tenta deixar em... Opa! A gente sempre tenta deixar em numérico, tá? Então, ao invés do sim e do não, a gente coloca 1 e 2. Masculino, a mesma coisa. 1 e 2. Sei lá, feminino para 1, masculino para 2. Aqui tem uma coluna que está 100% vazia, não é necessário, a gente não precisa dela, né? Então, a gente também pode apagar. Tem uma coluna que está com dados 100% iguais, não tem por que a gente querer utilizar isso, analisar isso se todos os dados estão iguais. Enfim, então são alguns erros que a gente vai corrigir agora. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é visualizar o nosso banco a partir do STR. STR, entre parênteses, a gente coloca DF, que é o nome do nosso banco. E aqui a gente consegue ver, ó, ele diz se as colunas elas estão no formato numérico ou em caractere, e assim por diante. Outro jeito da gente visualizar o nosso banco é colocar a função glimpse. Faz a mesma coisa que o STR, tá? A gente consegue visualizar o nosso banco. Feito isso, a gente vai, então, começar a arrumar os errinhos que ele tem. Então, a gente vai começar com a primeira função. Aqui eu vou colocar o sinal do jogo da velha, que serve, então, para a gente fazer anotações, tá? Então, eu só vou colocar ele para a gente ir anotando para que serve cada função. Então, a primeira função, ela ajusta o nome das colunas com problemas de formatação. Então, tá. A gente vai dar um nome para esse nosso novo banco, que esse é o original. Vamos dizer que a gente quer manter esse original, a gente quer criar um outro banco sem os erros. Então, eu vou colocar df underline alterado. Só para lembrar vocês, nunca colocar um nome de um banco com espaço. Ao invés do espaço, a gente sempre coloca um underline, tá? Depois, a gente vai usar ou esse sinalzinho aqui, ou o sinalzinho do igual. É a mesma coisa, esse sinal aqui, que é a flechinha para a esquerda, ou o igual. Eu vou usar o igual, que eu acho um pouco mais rápido, tá? Mas pode ser, é a mesma coisa, pode ser qualquer um. Então, a gente vai colocar DF alterado, o sinalzinho, ou igual, ou a flechinha para a esquerda, e a gente vai usar, então, a primeira função, que é clean names, que é aqui ele já mostra que é do pacote janitor, tá? E a gente coloca entre parênteses o nome do banco que a gente quer que seja feita essa alteração, que no nosso caso é o banco chamado DF. Então, DF. Dá um Ctrl Enter
aqui ele já criou um novo banco. A gente clica aqui em cima e aqui, ó, já tá tudo arrumado. O ID, que o I e o D estavam em letra maiúscula, já tá tudo em minúsculo. Os nomes de todas as colunas começavam com letra maiúscula, tá minúsculo. Aqui tinha C cedilha, não tem mais. O A tinha acento, não tem mais. Tinha espaço entre as palavras, também não tem mais. Ele colocou um underline. Aqui tinha caractere especial, ele escreveu percent, que era a porcentagem, né, que estava ali. Então, ele já arrumou todo o nosso banco, tá? Então, aqui alguns erros já foram feitos, alguns consertos do erro já foram feitos. Então, a gente vai ir para a próxima função, que a gente vai remover essa coluna aqui, ó, do teste de caminhada dos 6 minutos, a gente vai remover, porque não tem o porquê a gente analisar se ela tá toda vazia, né? Não tem nenhuma linha preenchida. Então, a gente vai colocar aqui, remove colunas 100% vazias. Opa! Então, a gente vai colocar o nome do banco que a gente quer que seja feita essa alteração. A gente vai continuar nesse banco, tá? Porque a gente vai, ao longo da aula, a gente vai mudar ele, tá? Para que depois a gente tenha o banco original e o banco sem os erros. Então, eu vou continuar aqui no DF alterado. E eu vou colocar, então, igual e o nome da função. O nome da função é remove, aqui, ó, remove empty, que também é do pacote janitor, tá? E entre parênteses, a gente coloca o nome do banco que a gente quer que seja feita a alteração, que então é o DF alterado. Dá um Ctrl Enter e aqui a gente vai ver, já não tem mais aquela coluna que estava toda vazia, né? Então tá. Pronto, isso também. Só para dar uma resumida para vocês, aqui então, antes do sinalzinho do igual ou daquela flechinha para a esquerda, a gente sempre vai colocar como a gente quer que seja o nome do banco. Se eu colocasse outro nome aqui, ele ia gerar um novo banco, tá? Então, o nome do banco que a gente quer que seja salvo, no caso a gente colocou DF alterado, igual o nome da função que a gente vai utilizar, né? Que no caso vai ser essa, ou essa, que a gente utilizou antes, e entre parênteses, o banco que a gente quer que seja feita a alteração, que é esse aqui, então. Ok, feito isso, a gente vai agora remover, vou clicar aqui para ver o banco. Essa coluna, ela tá com dados 100% iguais, essa de nacionalidade. Todos são brasileiros. Também não tem por que eu querer fazer análise dessa variável, né? Então, eu também vou querer excluir ela. Vou colocar aqui. Remove colunas 100% iguais. Então, aqui de novo, vou colocar o nome do banco que eu quero que seja DF alterado, o sinalzinho igual, eu vou colocar o nome da função, que nesse caso é remove constante. E entre parênteses, o nome do banco que a gente quer que seja feita essa alteração, que é o DF alterado. Dou um Ctrl Enter, venho aqui de novo e a coluna nacionalidade já não está mais aqui. Então tá, a gente arrumou o nome das colunas, a gente tirou
uma coluna que estava toda vazia, a gente tirou uma coluna que estava toda igual. Agora, a gente vai querer ver se tem alguma linha que está duplicada, se tem algum paciente que está duplicado. Como que a gente vai fazer isso? A gente primeiro vai visualizar se tem algum dado duplicado. Não tem por que a gente querer excluir se a gente não sabe se tem um dado duplicado, né? Então, a gente vai primeiro visualizar dados duplicados. Duplicados. Então, a gente vai colocar... Eu vou colocar um outro nome do banco, só para a gente visualizar, porque a gente não vai fazer nenhuma alteração, tá? A gente só vai visualizar as duplicações. Então, eu vou colocar o nome do banco de DF underline duplicado. Opa! Aqui o sinalzinho e a gente vai colocar get underline, opa, dups. E entre parênteses, então, o nome do nosso banco, DF alterado. O banco que a gente quer visualizar se tem alguma linha duplicada. Então, eu vou dar um Ctrl Enter. Aqui ele já criou um novo banco. Clico aqui e eu vejo que sim, tem duas linhas duplicadas. Ou seja, tem dois pacientes duplicados. O mesmo, quer dizer, tem um paciente duplicado, né? O mesmo paciente está duas vezes no banco. Então, também é um erro, né? Eu não quero que o mesmo paciente apareça duas vezes. Então, vamos dizer que a gente quer excluir essa linha que esse paciente está. Então, a gente vai vir aqui no DF alterado e a gente vai ver em que linha essa paciente Sofia está. Ela está na linha 6 e na linha 11. Então, digamos que a gente quer excluir uma das linhas. Vou colocar aqui. Exclui linhas selecionadas. Então, eu coloco DF underline alterado igual slice, o nome do banco, que a gente quer alteração, né? Alterado, vírgula, menos C, abre parênteses e coloca a linha que a gente quer tirar. Então, aquela paciente, ela estava na linha 6 e na linha 11. Vamos dizer que eu vou excluir a linha 11. Então, DF alterado igual slice, coloca o nome do banco que é a alteração e qual linha a gente quer excluir. Dá um Ctrl Enter, vai aqui em alterado, ó, a linha 11 e a Sofia não está mais aqui. Então, agora ela só está na linha 6. Isso também serve para... eu tenho uma linha que está pouco preenchida, ou, esse paciente, ele desistiu do estudo, não vou mais poder utilizar, vou precisar tirar ele. Serve para isso também. A linha que vocês quiserem tirar, então. Ok. Excluí, então, a linha que eu queria. Agora, outro problema que eu tinha dito, que a gente sempre tenta deixar em numérico, né? Nunca em caractere. Então, a gente vai mudar isso. Em vez do sim, a gente vai colocar um número, e em vez do não, a gente vai colocar outro número. E para feminino e masculino, a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui a anotação para que serve a função. Então, cria barra modifica. Fica colunas. Então, nome do banco, DF underline alterado, igual. Mutei do pacote de Plyer, aqui. Mutei nome do banco, DF underline alterado, vírgula. Aqui eu vou colocar, então, o que eu quero alterar, a coluna que eu quero que seja alterada. A gente viu que é faulty e o sexo estão em caractere. Aqui a mutação também está em caractere, mas o sim, o não, o feminino e o masculino, ele é mais rápido de mudar.
Depois, caso vocês quiserem escolher um número para essa mutação, outro número para essa, e assim por diante, podem tentar. Mas agora a gente só vai fazer a alteração do FOT e do sexo. Então, eu vou colocar FOT igual code, FOT, vírgula. Eu vou colocar sim entre aspas, tá? Depois da aspas, eu coloco igual e o número que eu quero que seja o sim. Digamos que eu quero que seja o 1, vírgula. Entre aspas, o não. Depois da aspas, igual, e o número que eu quero que seja para não. Vamos dizer o 2. Dou um Ctrl Enter. Vou aqui de novo. E, ó. Então, o 1 é o sim e o 2 é o não, ó. Ele já mudou tudo, toda a coluna. Agora eu quero mudar o sexo. Então, para economizar tempo, eu posso copiar essa linha e só colar. Então, aqui, em vez do FOT, eu vou colocar sexo. Aqui também. E digamos que eu quero um para feminino e 2 para masculino. Vou dar um Ctrl Enter. Vou aqui no banco de novo. E, ó. Opa. Deixa eu ver aqui. Masculino. Masculino 2. Aqui. Feminino. Uma coisa de errado ainda tem. Deixa eu de novo. Colar a linha. Sexo. Acho que ainda não foi. Tá, deixa eu rodar. Apagar aqui. Gente, eu vou apagar, mas vocês não precisam, tá? Só vou rodar de novo só para ver. Eu tinha errado o nome da, da variável, então ele, ele já deu erro lá e deixa eu colocar aqui. Agora sim. É. Opa. Agora sim. Então, eu tinha colocado escrito feminino errado e ele já deu erro. Ele colocou, em vez do 1, ele colocou NA. Então, eu tive que rodar de novo, porque ele não ia me deixar ir para frente, tá? Mas vocês não precisam apagar, que nem eu, tá? Eu só tive que apagar porque eu errei aqui, deu um erro de escrita e eu apaguei tudo aqui e só rodei de novo o meu script. Ok, então, a gente visualiza aqui e a gente vê, ó, o FOT agora está em número, em vez do sim e do não, e o sexo está em número também, em vez do feminino e masculino. Então, tá. Feito isso, a gente vai agora selecionar alguma coluna, ou seja, tem aquela coluna do nome, né?
nome não pode ter em banco de dado, né? A gente não pode ter o nome dos nossos pacientes no banco. Então, a gente vai excluir aquela coluna do nome. Como que a gente vai fazer isso? Só vou colocar, seleciona colunas. Porque a gente sempre vai selecionar uma coluna e a gente vai ver o que... Ah, eu quero excluir essa coluna. Então, eu coloco o nome do banco, DF alterado, sinalzinho igual, select, essa função também é do dplyr, tá? Que ele mostra o nome. E coloco o nome do banco, que eu quero fazer a alteração, vírgula, -c, entre parênteses, o nome da coluna, que no nosso caso é nome, né? Então, ó, vamos ver aqui o banco. No banco tem o nome dos pacientes, eu quero excluir ela. Dá um Ctrl Enter, vai aqui e já não tem mais a coluna com os nomes, tá? Então, mais um erro que a gente arrumou. Agora, a gente vai usar a função que filtra as colunas, tá? Filtra colunas barra linhas. Então, por exemplo, não sei se vocês repararam, aqui tem a visita. Quantas visitas esse paciente já fez? Então, aqui esse fez uma, esse fez três. E digamos que eu só quero analisar os pacientes que fizeram uma ou duas consultas, tá? Então, a gente vai filtrar essas linhas. Como que a gente vai fazer isso? A gente coloca, eu vou criar um outro banco, tá? Só para vocês verem, porque se eu fizer para esse banco, vai ficar mais curtinho, tá? Então, eu vou criar um outro banco que eu vou chamar de df underline visita, que o nome da coluna é visita. Então, aqui eu coloco igual filter, que é o nome da função, tá? Também é do dplyr. Entre parênteses, eu coloco o nome do banco que eu quero que seja filtrado, vírgula. O nome da coluna, que é visita, e eu vou colocar o ponto de exclamação. Ponto de exclamação é uma negação, ou seja, eu vou colocar o que eu não quero. Então, igual, entre aspas, vamos dizer que eu não quero a 3. E vou colocar esse símbolo do E eu também não quero a visita 4. Então, aqui, ó, o nome do banco que eu quero que ele salve, o nome da função, o nome do banco que eu quero que ele faça esse filtro, o nome da coluna, aqui o símbolo da negação, ou seja, as que eu não quero. Então, eu selecionei duas. Dá um Ctrl Enter. Opa. Visita, def, underline, visita, igual a filter, def alterado, vírgula, visita, e visita 4. Def visita igual filter. Vamos ver o que tem de errado aqui. Ah, aqui, ó. Desculpa, pessoal. Não coloquei o sinal do igual. Então, isso também serve para vocês verem que qualquer errinho que tiver, ele dá erro, não deixa a gente para frente. E
a gente tem que ver o que que tem de errado, ó. Agora já deu. Só faltava o sinalzinho do igual, tá? Então, muitas vezes isso acontece, a gente esquece uma vírgula, fechar os parênteses, e ele não vai deixar a gente ir para frente, tá? Ele vai dar o erro e a gente vai ter que ver o que que tem de errado. Então, agora eu arrumei, ele já criou o novo banco aqui. Então, aqui ele filtrou os pacientes que tinham feito a visita 1 e a 2. Então, está filtrado aqui num novo banco. Se eu quisesse usar o mesmo banco, era só eu ter colocado DF underline alterado, que daí ele já fazia esse filtro para o banco que a gente estava usando, né? Outra coisa, não sei se vocês perceberam, vou abrir aqui, mas em alguns lugares tá em branco, tipo aqui, aqui, e a gente não vai querer linhas em branco também. Então, digamos que a gente queira substituir essas linhas que estão em branco. Como é que a gente vai colocar? Substitui o NA por outro valor. Então, o nome do banco, DF underline alterado, igual replace, entre parênteses, o nome do banco que a gente quer que seja feita só essa alteração, a gente vai continuar no mesmo, e a gente coloca vírgula is.na. E dentro do parênteses a gente coloca df, nome do banco, nome do nosso banco. Fora do primeiro parênteses, a gente coloca vírgula zero. Ou seja, zero é o número que a gente quer que seja substituído os NAs, tá? A gente poderia escolher qualquer número, mas normalmente nas linhas em branco, onde está em branco, a gente coloca zero. Então, vou colocar aqui. Opa, aqui. Se a gente for olhar aqui, vamos procurar onde estava. Ó, aqui estava em branco, ele colocou zero. Então, agora a gente não tem mais nada em branco. Ele substituiu o NA por zero, ok? Outra coisa que tem, digamos que a gente queira mudar o nome de uma coluna. Vamos ver aqui. Digamos que a gente queira mudar o nome da coluna massa por peso, tá? Então, a gente vai vir aqui, colocar altera. Pessoal, vocês não precisam fazer as anotações sempre, tá? Eu só tô fazendo para vocês terem depois, caso vocês quiserem revisar, fazer com um banco que vocês têm. Então, pessoal, eu vou colocar aqui, der o nome das colunas. Então, o nome do banco, alterado, igual, rename, o nome do banco que a gente quer essa alteração, vírgula. Daí aqui eu vou colocar o que eu quero e no lugar do que. Então, no caso, eu quero o peso, opa, no lugar da massa. Lá tá a massa e digamos que eu quero o peso. Dou um Ctrl Enter, vou lá, ó. Agora já tá o peso no lugar da massa, tá? Então, ok. Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agora, digamos que eu queira salvar esse nosso novo banco, né? Agora que a gente já tem salvo o original, mas ele tá cheio de erro. Então, digamos que eu quero salvar, eu só vou escrever aqui, right?
ponto XLSX, que é o formato que eu quero que ele seja salvo. Vou colocar o nome que eu tinha dado para ele aqui no script e o nome que eu quero que salve nos meus documentos. Então, digamos aqui, aula limpeza dados, aula limpeza dados. Vou colocar assim e dou um Ctrl Enter. Se vocês forem no diretório de vocês, vai estar salvo, então, aqui, no meu caso, o banco de vocês, o novo banco de vocês, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Então, só queria frisar com vocês que a gente ajustou vários errinhos, mas que fazendo no Excel a gente ia demandar muito mais tempo, só tirando lá os caracteres especiais, tirar os espaços entre as palavras, a gente ia demandar muito mais tempo, né? Enquanto a gente fez em poucas linhas, a gente arrumou todo o nosso banco, deixou ele todo organizado. Então, é por isso que a gente utiliza o R para limpeza dos bancos, que economiza muito mais tempo para nós. E é isso. Obrigada. Qualquer dúvida, é só nos chamar. Tchau!